Esquece aí agora, o resto é tudo aí. Pronto. Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Que bom nós estarmos juntos nesse santo sábado para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Desejamos que o Espírito Santo possa estar com você, abençoando ricamente a sua vida espiritual. Vamos meditar na palavra de Deus, o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento vamos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, por haveres enviado Jesus para morrer por nós. Que o Senhor possa abençoar este culto. Dá-nos o teu Santo Espírito. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos.
música bonita demais que você acabou de ouvir, viver para resplandecer. Nós desejamos que Jesus realmente possa abençoar ricamente a sua vida espiritual, a vida da sua família, que nós possamos receber as ricas bênçãos dos céus. Como é bom nós estarmos juntos em mais este culto, para recebermos as ricas bênçãos de Deus, as ricas bênçãos da sua palavra, e nós possamos a cada dia nos aproximarmos do Senhor. Que bom nós estarmos com esse espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E vamos começar muito bem o nosso culto. Você pode compartilhar essa transmissão, dá o seu like naquela mãozinha que tem aí, você clica nela, porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é muito importante. E ele espalha para muita gente. Não se esqueça de inscrever em nosso canal. Quanto mais inscrito nós temos, mais o YouTube espalha a nossa programação. E compartilhe o link. Clique em compartilhar, coloque nos seus grupos do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, seja qual for a plataforma que você use, para que assim nós possamos levar a mensagem do Evangelho. E nós vamos neste momento juntos estudarmos a nossa lição. Todos os sábados nós recapitulamos a lição que nós estudamos durante a semana. Então durante a semana a gente estuda toda a nossa lição da escola bíblica em casa, e no sábado, nas nossas igrejas e aqui junto com vocês, nós vamos aqui dar uma recapitulada naquilo que nós já estudamos durante a semana. O nosso tema de hoje, nosso estudo da nossa lição da escola bíblica, tem como título Se Confessarmos. Está na página 84 da nossa lição da escola bíblica, que nós chamamos de lição da escola sabatina. O texto para memorizar está em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O pensamento central da nossa lição fala assim: confesse os seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los e suas faltas uns aos outros. Então aqui a nossa lição vai falar sobre confissão a Deus e também confessar algum erro que a gente comete com outra pessoa. O nosso primeiro tópico vem falando sobre o mesmo método no Antigo Testamento. A pergunta A, ela faz a seguinte alusão: como Deus não muda, o que devemos entender sobre o desejo divino com respeito à salvação de cada pessoa que criou? Então, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 32, fala assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio, aquele que não entregou sua vida a Jesus, venha arrepender-se. Se o mundo inteiro se converter, Deus vai aceitar. Mas infelizmente não é essa a realidade. Infelizmente as pessoas estão em busca de prazeres, em busca de diversões, e não estão preocupadas com a sua salvação, não estão preocupadas com o seu bem-estar espiritual. Existe aqui um pensamento do livro A Maravilhosa Graça, que diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas anseia ver todos alcançando o arrependimento. Na pergunta B, na dedicação do templo construído por Salomão, que grande passagem do Antigo Testamento declara o desejo de Deus em perdoar? Isso aqui é muito importante. Olha só o que diz 2 Crônicas 7. Aqui diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus é um Deus de misericórdia. Quando Jonas foi pregar na cidade de Nínive, a cidade se arrependeu e Deus desfez o mal que disse que ia fazer. Então, nosso Deus é misericordioso. Se as pessoas se arrependem, Deus tira a maldição e coloca a bênção. E isso também se repete no Novo Testamento. Em 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui diz que Deus perdoa nossos pecados. Eu achei muito interessante aqui o comentário do livro Obreiros Evangélicos, que fala assim: o pecado íntimo, privado, deve ser confessado a Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Todo pecado é uma ofensa contra Deus e deve ser confessado a Ele por intermédio de Cristo. Todo pecado aberto, público, deve ser confessado abertamente. O mal contra um semelhante deve ser ajustado com a pessoa ofendida. Então, pecados que você comete por pensamento, você confessa a Deus. Agora, se você ofende uma pessoa, se você comete um erro que atingiu alguém, esse pecado deve ser confessado de forma pública. Ou seja, você vai diretamente à pessoa e pede perdão pelo que fez. Ou se você causou algum escândalo, que escandalizou a igreja, por exemplo, você tem que publicamente perante a igreja se retratar. Então, a confissão, ela abrange a Deus em primeiro lugar, mas também ao próximo. O segundo tópico fala sobre o primeiro passo para receber o perdão. Então aqui diz que Deus, o Espírito Santo, ele traz a convicção de nossos pecados. E aqui diz que qual deve ser a nossa reação. Aqui diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo nos convence do pecado. E aqui diz que todos aqueles que invocam ao Senhor são perdoados. Aqui diz que aquele arrependimento que é produzido pela influência da graça divina sobre a mente levará à confissão e o abandono do pecado. Tais eram os frutos que o apóstolo declarou terem surgido na vida dos crentes coríntios. Então, quando a gente se arrepende, a gente abandona as coisas do mundo, a gente abandona os pecados do mundo e nos tornamos novas pessoas. No dia de Pentecoste, aconteceu um grande milagre que milhares de pessoas se arrependeram, confessando os seus pecados. E muitos deles perguntavam: o que nós vamos fazer? E Pedro respondia que deviam se arrepender, confessar seus pecados e se tornarem novas pessoas. Na pergunta C, como podemos descrever o resultado da convicção que leva a uma mudança de vida? Então, qual que é o resultado disso? Então, o apóstolo Pedro aqui diz que arrependei-vos e cada um seja batizado para o arrependimento dos pecados. Então, o arrependimento nos leva a uma comunhão com a igreja. Nós nos arrependemos e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia, nós temos também um exemplo de falso arrependimento, que foi o caso de Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus, ele prometeu entregar Jesus por 30 moedas de prata, depois o pecado foi descoberto e ele se arrependeu. Mas o arrependimento de Judas não foi verdadeiro. O arrependimento deles foi apenas por remorso. Judas se arrependeu e se enforcou, se suicidou. Infelizmente, perdeu a herança mais importante, que é a salvação. A pergunta B, explique se esse foi ou não um tipo de arrependimento que leva à vida eterna. É claro que não. É claro que não. Deus não aceita arrependimento por obrigação. Deus não aceita arrependimento forçado. O arrependimento precisa ser voluntário e de coração. E esse não foi o arrependimento de Judas. Ele apenas confessa seu pecado,
depois que tudo é descoberto e não foi de coração. Igual o pecado de Acã. Acã, ele escondeu uma túnica muito valiosa e Deus havia dito, olha, quando vocês invadirem Jericó não é para pegar nada. Pegou, escondeu e mentiu. E aí quando o pecado veio à tona, disse que foi ele, mas já era tarde demais. Quarto tópico, um exemplo de verdadeiro arrependimento. O que acontece quando não reconhecemos nossos pecados perante Deus, mas em vez disso guardamos silêncio? Temos o exemplo de Davi. Salmos 32, 3 e 4. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão. Todos vocês conhecem a história de Davi. Inclusive, ele escondeu o seu pecado. Ele possuiu a mulher de Urias, ela engravidou, e aí Davi queria forçar Urias a ficar com a esposa, e ele era um servo muito fiel. Não, meu senhor, eu vou ficar aqui com o senhor até o fim. E aí não teve jeito, a escolha que ele achou foi matá-lo. Aí o profeta Natã foi e revelou o pecado a Davi, contou uma história para ele, uma história muito bonita. Olha só, a história que o profeta Natã contou para Davi. 2 homens viviam numa cidade, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. E aí o profeta disse, você é esse homem, você fez isso. Você pegou, matou o marido de Betseba para ficar com ela. Um homem que nem sabia que ia morrer, você o colocou na frente da trincheira. Então Davi acabou que reconheceu, não, realmente eu fiz isso. Deus o perdoou, mas a espada não saiu mais da sua casa. Queridos, como o mesmo processo ocorreu também no coração de Simão de Betânia. Então Simão condenou Maria por ungir os pés de Jesus. Mas ele não sabia o que estava no coração daquela mulher, uma mulher pecadora, que precisava do perdão. Mas ele se considerava muito justo. E nós só podemos ter a reconciliação com nosso Deus se confessarmos os nossos pecados. Queridos, vamos para o último tópico, o dom do perdão. O perdão não é humano, é divino. E para perdoarmos o nosso semelhante, nós precisamos ter Jesus no nosso coração. Se estivermos profundamente envolvidos no pecado, como podemos ser conduzidos a uma profunda e genuína tristeza por nossas transgressões? A Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso em perdoar. Então, nós precisamos de um arrependimento verdadeiro em Cristo Jesus. Em que medida podemos esperar que Deus opere por nós e em nós essa obra? Então a Bíblia diz que aquele que começou, Filipenses 1,6, a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos, eu e você, nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça uma obra na nossa vida. E qual é o resultado da confissão? Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar o seu poder, que possamos receber da sua graça e da sua misericórdia. Amém.
Chegamos a um momento muito especial do nosso culto, que é o momento da gratidão, onde nós podemos ofertar ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito para nós. E nós, neste momento, enquanto o grupo Arte Vocal vai cantar a música Deus é Fiel, isso mesmo, produção? Deus é Fiel, com o grupo Arte Vocal, vai aparecer o Pix na sua tela e você vai poder doar a sua oferta. Queridos, não tem sido fácil para a gente manter este canal no ar. Uma transmissão dessa, ela tem um custo com equipamentos. Ainda nós precisamos adquirir muitos equipamentos. Ainda precisamos melhorar a nossa qualidade de iluminação, nossa qualidade de imagem. E nós precisamos da sua ajuda. A sua oferta é muito importante para a gente continuar com essa grande obra. Então, neste momento, vamos ouvir Grupo Arte Vocal, enquanto você pode fazer o seu Pix, depositando a sua oferta. As lágrimas vêm de aflição e de dor a um Deus fiel a mim. Quando a força faltar, minha voz não canta, seu amor me envolve assim. Senhor, és fiel a mim nos momentos difíceis. Presente está. Deus é fiel, fiel a mim. Graça e paz, amor imenso, sem quando às vezes falhei, por quanto tempo nem orei, ó Senhor, esperaste por mim. Os dias bons desperdicei e distante eu andei, mesmo assim foste fiel a mim. Procuraste, Senhor, por mim, com teus braços envolveste-me, ó Senhor, outra vez. Deus é fiel, fiel a mim. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta
Bem, queridos, agradecemos a você que doou sua oferta, que Deus possa retribuir em bênção sem medida. Amém. Neste momento nós vamos agora fazer uma reflexão na santa palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e vamos falar um pouquinho sobre o maior milagre. O mundo fala muito de milagres, fala muito de curas, fala muito de libertação, mas isso ainda não é o maior milagre. O maior milagre não é um morto ressuscitar, não é um cego enxergar, não é uma pessoa ser curada de uma doença. E nós vamos descobrir hoje. Na nossa Bíblia, vamos abrir Evangelho de João, capítulo 3. No Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos tinha vergonha de Jesus. Para ele era muito humilhante um príncipe judeu ir conversar com Jesus, se expor publicamente. E ele foi nas horas caladas da noite, de madrugada, conversar com Jesus. E por ser uma pessoa da alta sociedade, ele bajulou Jesus, colocou Jesus lá em cima do pedestal e disse: Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí ele fez isso para Jesus sentir lá em cima, inchar o peito. Mas aí o mestre dá uma resposta bem simples para Nicodemos. Verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, não adianta você ser um grande mestre, não adianta você ser um doutor em teologia, não adianta você ter bacharelado, ter diplomas acadêmicos de diversas universidades. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí eu pergunto, Nicodemos entendeu isso? Nicodemos compreendeu o que era nascer de novo? Não. Ele não compreendeu. Veja só o que dizem as Escrituras. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só. Um doutor em teologia não entendeu a linguagem teológica de Jesus. E agora Jesus responde no verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos entendeu. Quando Jesus falou nascer da água e do Espírito, Jesus falou do batismo. Que para receber o Espírito Santo precisamos passar pelo batismo. A morte do homem velho e o ressurgimento de um novo homem. Às vezes, querido irmão, querida irmã, querido amigo, nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo e nós acabamos nos esquecendo daquilo que é mais importante para a nossa vida espiritual. Uma vez um rico empresário que tinha uma mansão no centro da cidade, 20 veículos na garagem, estava passando por um problema muito sério, depressão profunda. E aí chamou o pastor para visitá-lo. E o pastor foi visitá-lo. E ele falou dos seus planos, dos seus projetos, dos seus propósitos. E ele disse: eu estou sofrendo de depressão.
eu não aguento mais, eu preciso resolver esse problema, mas por favor, não me fale de Jesus. Eu pergunto, o que aquele rico empresário queria? Nada. Para que ele convidou o pastor para ir na casa dele? Para nada. Porque ele rejeitou o remédio. E no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é disso, meu amigo e minha amiga, que nós precisamos nessa manhã. Nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso desse milagre. Você também precisa. Nós precisamos nascer outra vez. Martinho Lutero escreveu: eu sou um grande pecador e Cristo um grande Salvador. E Martinho Lutero também diz: quando olho para dentro de mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Amém? Que o Senhor Jesus te dê a sua graça, te dê o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E entenda que o maior milagre não é um cego enxergar, não é um coxo andar. Mas o maior milagre é Deus pegar uma pessoa que está na lama, na miséria do pecado e se resgatar. Eu conheci uma irmã que antes de conhecer o Evangelho, ela vivia nos lugares de prostituição. Ela vivia na zona, fazendo o que não deve. Mas, queridos, Jesus fez uma transformação tão grande na vida daquela mulher. Jesus mudou a sua vida. E hoje, ela é uma serva de Deus que proclama a sua mensagem e proclama o seu Evangelho. E é disso que a gente precisa, desse grande milagre. Neste momento eu vou orar para que Jesus possa fazer esse grande milagre na sua vida. Oremos. Querido Salvador Jesus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu sacrifício, pelos grandes milagres que o Senhor tem operado. Que o Senhor possa trabalhar na vida dos nossos queridos ouvintes, que eles possam receber as ricas bênçãos dos céus, que possam ter esperança e que o grande milagre possa acontecer em suas vidas. Transforma o nosso coração e o nosso ser. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, nosso culto está chegando ao final. Nós queremos agradecer a cada um de vocês por haver estado conosco. Compartilhe essa transmissão, ore por esta grande obra e a gente vai ficar por aqui, mas no próximo sábado estaremos de volta. Que Deus possa te abençoar, fique na gloriosa paz do Senhor. Amém.